quem está chegando por agora, para quem não me conhece, eu sou a doutora Angélica Rabelo, sou pediatra, estudiosa de sono infantil, tenho curso de sono infantil para bebês de 0 a 3 anos e faço esse trabalho aqui na internet de forma gratuita para ajudar o maior número de mães possíveis a se livrar dessa exaustão e dessa frustração quando te falaram que beber é assim mesmo, que a sua maternidade ia ser assim. Então ela não precisa ser assim, estou aqui para te falar isso e estou aqui para te dizer que você pode, com certeza, ter um bebê que dorme a noite inteira, ter um bebê que tem sonecas satisfatórias, sonecas de qualidade, para melhorar a qualidade de vida da sua família inteirinha. Então, vamos que vamos. Ó, a Dani falou que não perdeu ainda nenhuma live até agora. As minhas alunas estão super presentes, muito lindas. A Andréia não perdeu nenhuma também, né? A Barbie falou que me ajudou muito. Ah, que bonitinho, me ajudou muito depois que te encontrei. Então, sejam bem-vindas e vamos que vamos. Eu adoro esse tema de hoje. Hoje, então, né, é aquela história que vocês sempre falam. O tema é bem como vocês me contam. O meu bebê é diferente. Ele não gosta de dormir. Eu já tentei de tudo e nada resolve. Nada faz meu bebê dormir. Esse é o nosso assunto aqui de hoje, né? Que a gente já tentou de tudo. Quando a gente começa a escrever tudo que a gente já tentou, que já tentou método X, método Y, que a gente colocou o garfo embaixo do berço, que a gente já deu banho de camomila. Quando a gente começa a falar que a gente já tentou de tudo e que nada funciona, o que acontece com o nosso cérebro? De verdade, tá? Qual que é o mecanismo que acontece lá com o nosso cérebro? A gente já está acostumado a ouvir que realmente nada funciona. E aí, conforme a gente vai tentando de tudo, e a gente fala essa palavra, essa frase, né? Eu já tentei de tudo. O que você está falando ali para o seu cérebro? Que você já fez todas as possibilidades, que já se esgotaram todas as possibilidades e que que nada funcionou. Então você está falando para você mesmo ali, lá no seu íntimo, não vou conseguir, não vai dar certo. O seu cérebro está te respondendo isso. É como se tivesse uma vozinha lá dentro de você que falasse: eu te avisei, eu sabia, é assim mesmo, melhor você desistir logo. Vem aquele sentimento ali de abandono, de desistência. Melhor desistir, melhor largar para lá. E é claro, né, que você pensa que já fez de tudo, e aí você fala: nossa, mas eu já fiz tudo que eu li na internet. Eu já fiz o que fulana de tal fez. Né? Aquela blogueira tal, ela fez e ela passou pra gente todo o passo a passo que ela fez. E eu fiz aqui e não funcionou. A minha vizinha fez consultoria. O bebê dela dorme a noite inteira. Ela me passou tudo que ela fez e o meu bebê não funciona. Eu fiz lá certinho, igualzinho a consultora ensinou ela a fazer. Eu fiz e não funcionou. E aí, você vai minando. A sensação que fica quando você acha que você fez de tudo, quando você já fez o que alguém que foi orientado fez, o que uma blogueira que super influencia fez, e você acha que o seu não funcionou, que para você não deu certo, o que está acontecendo é aquela vozinha lá no seu íntimo minando para que você fale: não dá certo mesmo, não funciona. O meu bebê é diferente. Quem de vocês acha que tem um bebê diferente? Que tem algum problema? Que alguma coisa está errada ali? Quem aqui? Facebook? Pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, vão me falando. O que vocês... No Instagram também. O que vocês acham, né? Opa, peraí. Deixa eu soltar esse comentário aqui, gente, senão vai sair o Instagram. Pronto. Quando que vocês já acharam? Meu bebê é diferente, nada funciona com ele, não tem jeito. Ó, a Capri, a Sara, a Clarissa. Todo mundo. A Dani. Maiara. Pois é. Quantas vezes eu acho que as pessoas chegam até mim e falam: doutor, meu bebê tem algum problema, precisa ser estudado, né? Meu bebê é diferente. E você vai ver depois, não tem bebê diferente coisa nenhuma, né? Na verdade, o que tem aí são várias crenças atrás da gente, porque esse é o mecanismo de defesa do nosso corpo, do nosso cérebro, né? É autoafirmar aquilo que que a gente acha. A gente tem a tendência a querer afirmar aquilo que a gente pensava anteriormente. É uma defesa para você não se estressar buscando novas informações. Isso é uma defesa natural nossa, tá tudo bem, tá? A gente precisa pensar, trazer isso para o consciente e pensar: será que eu realmente já fiz tudo, né? E aí a gente vai ganhando lugar de quê? De vítima. Porque quando a gente se coloca no lugar de vítima e fala: meu bebê é diferente, para ele não funciona, para ele não dá certo, para ele nada resolve, porque eu realmente já fiz de tudo. Faço rotina desde que ele nasceu, já fiz a consultoria X, já fiz não sei o que lá. Quando você simplesmente vai colocando isso, trabalhando isso,
Você se coloca ali no papel de vítima e é natural do nosso corpo isso, porque muitas vezes a gente simplesmente só precisa ali de quê? De ser visto, de ser olhado, de ser entendido. E aí, quando a gente está naquele papel ali desfavorável, sofrido, né? Ai, meu Deus, coitado de mim, nada funciona. A gente, de alguma forma, por pior que seja essa forma, a gente tem algum ganho. O ganho, geralmente, qual que é? As pessoas têm dó. Nossa, coitada, né? Puxa vida. Ah, fica assim, não, vai passar. Daqui a pouco melhora, né? As pessoas têm essa dó. As pessoas ficam ali e você acaba ganhando uma atenção que não é a atenção que você precisa, mas que supra um pouquinho ali aquela sua dor, aquela sua angústia. E aí, nessa angústia por buscar uma atenção, nessa angústia por a gente ter aquele papel de vítima ali, trabalhando e ganhando aquela lamentação coletiva, né? Ou então quando você encontra um grupo de mães que lamentam junto, né? Ai, mas é assim mesmo, nós vamos juntas, vamos sobreviver, meninas. Né? Quando a gente vai no Vamos Sobreviver, meninas, a gente se abraça e fala, tá tudo bem, daqui a pouco passa, vai crescer e a gente vai sentir saudade. Quando você vai nisso, aí acabou, que aí você encontrou um grupo coletivo de vítimas que vão ali simplesmente, né, ficar naquela sofrência, mas estão ganhando pelo menos aquela atenção ali, estão pelo menos ganhando aquela, ai, tá bom, vamos junto, né? Enfim, e aí você vai indo daquele jeito, esperando passar, nunca passa, esse grupo às vezes vai se disseminando e cada uma ficou com o seu sofrimento, cada uma com a sua angústia, com a sua relação de água abaixo, a sua maternidade sofrida, enfim, adiantou nada e a gente continua lá no papel de vítima. Então, primeira coisa que a gente faz é parar e perguntar pra gente mesmo, tá? Eu sempre, a vida inteira, gente, a vida inteira, toda vez que eu recebia uma informação, eu tinha uma coisa que, no começo, eu achava que não era uma coisa boa. Eu achava que era um defeito meu. Eu falava, poxa, mas isso é questionar demais, né? Eu achava que eu questionava demais. E aí eu tinha aquela sensação ruim de falava, poxa, mas vou ficar quieta, vou parar de ficar perguntando as coisas. Porque eu sempre perguntei, sempre, 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 era a frase, quem falou? Quando alguma informação chegava até mim, eu queria saber a fonte. Só que eu não perguntava, né, quais são os dados, quais são as referências, de onde você tirou isso. Eu queria saber quem falou isso, né? De onde saiu essa informação. Porque eu queria saber se aquela informação era confiável, se aquilo ali era daquele jeito mesmo. Mas isso foi a vida inteira, não é de hoje. Isso é desde a faculdade. Vida inteira. Eu perguntei, quem falou? Às vezes chegava algum colega e vinha com uma informação e perguntava, tá, tipo, mas quem falou? De onde saiu isso? Né? E aí eu ficava pensando, cara, será que eu estou questionando demais? Será que isso é chato? Será que não é? E depois eu vi que isso foi que fez eu ter a cara de vir chegar aqui para vocês e falar tudo que eu sei. Porque eu sei que tudo que eu falo para vocês, eu sei de onde eu tirei. Eu sei qual que é a referência, eu sei de onde eu estudei. Então eu sei que eu posso falar para quantas pessoas quiserem ouvir, porque eu sei exatamente aquilo que eu estou falando. Eu sei que o que eu estou falando não é caraminhola na cabeça de ninguém, não é um achismo de ninguém. Então a mesma coisa eu falo para vocês trazerem isso para a vida de vocês. Tragam isso um pouquinho para a vida de vocês. Quando alguém te der alguma informação sobre o sono do seu bebê ou sobre qualquer outra coisa, pergunte ou se pergunte quem falou. Procura aquela informação para você realmente ver se aquela informação ali, se ela realmente faz sentido. Se ela tem uma fonte que te fala, poxa, realmente, isso daqui é assim mesmo. Ah, não, aquilo ali não precisa ser assim. Se te falam que o bebê não dorme mesmo e tá tudo bem, ele não vai dormir. Aí eu te dou para você ler lá o livro de Medicina do Sono. Lá nos primeiros capítulos, onde fala da insônia. Você vai acreditar que é assim mesmo? Você vai continuar acreditando que é assim mesmo? Entende? Então, o primeiro passo para a gente sair desse papel de vítima, para a gente parar de aceitar o que vem vindo e falar que já tentou de tudo, é buscar a fonte das informações de onde a gente acha que a gente já tentou de tudo. Deixa eu beber uma aguinha, gente. Quantas vezes vocês chegam e falam, me dá uma dica, me dá 2 dicas, não sei o quê. Tem um blog lá. Eu sempre falo com vocês, você bater no Google, vai ter um blog com 10 dicas, vai ter o meu Instagram com dicas. As dicas sozinhas, perdidas no planeta, resolvem a sua vida? Não, as dicas sozinhas do planeta, né, perdidas ali no planeta, elas não vão resolver a sua vida. As dicas podem ajudar? Com toda certeza. Muitas dicas ajudam. Mas não é porque você seguiu 10 dicas do meu Instagram, 10 dicas do blog, 10 dicas. Não é porque você seguiu, você podia seguir 20.
20 dicas. Se você não tivesse, tá, organizado, entendido as coisas, nada ia adiantar. Então, você pegou uma dica e você conseguiu implementar. Mas, às vezes, mesmo com as dicas, não resolve o sono do seu bebê. Poderiam ser 20 dicas e não ia resolver. Porque não são dicas. É igual quando as alunas entram no meu curso, é engraçado, porque muitas vezes elas ainda entram, na hora que começou a entrar ali, né? Elas perguntam, fazem a pergunta e perguntam, alguma dica? E aí a gente do lado de cá, a gente pensa na mesma hora. Não é uma dica aqui dentro. Aqui dentro é uma orientação. O passo a passo, detalhado que você tem que fazer, né? E aí a gente responde para elas com muito amor e muito carinho. E eu sempre falo, a gente vai tirando essa cultura da dica. Uma dica para isso, uma dica para aquilo. Porque as dicas, são trechos, são pontos que você precisa parar para começar a pensar. E trabalhar uma informação em cima daquilo. Então, igual quando eu coloco no meu Instagram agora, tô colocando um monte de dica para vocês. Só aquela dica que eu coloco resolve? Não vai resolver. Mas você vai pegar aquela dica e você vai trazer para você, vai colocar aqui na sua caixinha de conhecimento e você vai juntar com várias outras informações e vai tentar tirar proveito daquilo. Muitas vezes já vai te ajudar. Muitas vezes você vai precisar de coisas a mais. Então não adianta, eu já tentei de tudo. Eu já fiz rotina, eu já fiz aquilo, eu já coloquei banho de camomila, porque não é assim. Não é simplesmente assim, tá? E é engraçado que eu já vi gente falar assim também. Alunas minhas de um monte. Um monte de aluna minha já fez consultoria. Um monte de aluna minha já fez curso. Mesma coisa. E elas falam, eu já fiz o curso X. Quando elas vão entrar, elas perguntam, né? Eu já fiz o curso X. A doutora usa a mesma técnica no curso? No meu curso? Eu falo, gente, primeiro, que o meu curso não é uma técnica. Não é uma técnica. É um conjunto de técnicas que eu desenvolvi e criei o meu método. Ponto. Não é uma técnica. Você não vai achar em lugar nenhum livro, um livro falando exatamente o que eu faço. Não vai ter uma aluna minha que te fale, olha, pode comprar o livro X que é igualzinho o curso da doutora Angélica. Esquece, não vai ter. Porque eu não faço isso. Porque isso não funciona para todos os bebês. Então, você tem que entender aquilo que funciona para todo mundo. Então, por isso que é uma orientação individual. Então, não adianta ficar pegando dica, pegar um livro X e vou fazer aquele. Não adianta, não vai funcionar. Então, tem consultorias que fazem isso. Pega um método de uma outra pessoa e faz. Eu fiz o meu, que consegue atender todo mundo. Enfim, então, quando as minhas alunas chegam já perguntando isso, a gente já fala. Então, você não tentou de tudo. Você tentou um método. Você tentou uma técnica, uma forma. Então, mesmo que alguém já tenha feito isso, feito aquilo outro, não adianta, porque fez uma única forma, entende? Não são todas as consultorias de sono que conseguem aplicar tudo e chegar para aquele bebê. Tem gente que só trabalha com a técnica X. Alguém comentou aqui no começo da live, quem foi? Acho que foi a... Não sei, não conheço. Alguém comentou aqui no começo da live, eu não estou lembrando o nome, que falou, eu já fiz a técnica do Nananenê. Gente, não é uma técnica que eu uso, nem de longe, nem de perto, na verdade, e simplesmente eu falo que não funcionou. Porque não funcionou para o bebê dela, não funcionou para ela, para a realidade dela, ou ela não concordou com o processo, e tá tudo bem. Mas não é porque ela fez aquela que nada funciona. Entende? Então, assim, você tem que pensar nesse ponto. Aí, onde que eu vou chegar com vocês, nessa conversa aqui? Como que vocês vão realmente achar e o que vocês têm que resolver? Tá? O problema, ele não está na dica, ele não está na técnica, ele não está em nada. Ele está no processo. E entender que o desenvolvimento de um sono de qualidade, ele é um processo. Ele não é uma coisa aleatória, um ponto que você vem e resolve de uma vez só. Ele é um processo. E o bebê, ele vai variar. Alguém comentou aqui, acho que foi no Face ou no YouTube, agora eu não vi mais aqui. Mas ele vai variar de acordo com o temperamento do bebê, de acordo com a base do problema do bebê. Então não adianta. É importante você passar por um processo para entender o que está acontecendo. É exatamente... Deixa eu silenciar vocês estão perguntando coisa que não é daqui. Não vou falar sobre amamentação, gente, hoje. O desenvolvimento de um sono infantil, ele é um processo de evolução. E qual que é a base desse processo de evolução do sono infantil? O que você precisa olhar para falar que realmente você vai seguir a linha que o seu bebê precisa, para resolver o problema do seu bebê? A base do processo para resolver o sono de um bebê é lá atrás. Não é chegar aplicando uma técnica aqui. É entender qual é o problema de sono daquele bebê. É você entender qual que é a base. Onde está ali, ó, o primeiro pontinho do problema. Quem me conhece que sabe que eu gosto de fazer uma comparação com o olho do formigueiro.
quando eu falo sobre encontrar o problema no sono do seu bebê, é a mesma coisa que encontrar o olho do formigueiro. Pensa comigo que a sua casa tem um jardim e tem formiguinha para todo lado. De vez em quando você vai na sua cozinha, tem aquela carreirinha de formiguinha passando. Você vai na sala, você vai na varanda e tem uma carreirinha de formiguinha passando. E você vai vendo aquelas formiguinhas e fazendo o quê? Vai matando uma formiguinha, vai matando outra formiguinha. Toda vez que você vai matando aquelas formiguinhas, elas somem do seu quintal? Me digam, se você tentar matar as formiguinhas que estão aí na sua casa, elas vão sumir completamente? Matou ali uma por uma. Todas as que você viu, você foi matando. Você consegue dar conta de resolver o problema de formigas na sua casa, na sua cozinha, no seu quintal? Se você for matando ali uma por uma? Não dá. Por que que não dá? Porque a base daquilo ali é muito maior do que o que você consegue enxergar. Todo mundo aqui, com toda certeza, já viu algum filme ou na internet, alguma coisa, vendo como é que é o formigueiro. Se alguém não viu, vá olhar. E pense no sono infantil exatamente como um formigueiro. Não adianta você vir estourando, pipocando as formiguinhas ou tentando resolver simplesmente aqueles problemas pontuais ali. Se você não for lá e olhar qual é a base do problema. E na formiguinha seria o que é isso? Você tem que encontrar o formigueiro. Encontra lá o olho do formigueiro. Qual que é o olho do formigueiro aí na sua casa? Qual que é o problema que está gerando os outros problemas de sono aí na sua casa? Entende? É isso que você precisa procurar. Qual que é a base do problema que eu tenho aqui em casa? Ontem eu abri a caixinha de perguntas para vocês para saber o que vocês já tinham tentado. O que você já tentou para resolver o sono do seu bebê? Fora as mandingas, né? Fora as simpatias, do garfo embaixo do berço, o que mais? A roupa do avesso para o bebê não inverter, né? A noite com o dia. Não estou recomendando isso, tá, meninos? Só estou dizendo as respostas que eu recebi de vocês. Chupeta, banho de camomila, chá de camomila, tudo. Vocês já falaram que já fizeram de tudo. Uma que eu achei ontem que eu nunca tinha visto foi colocar aquela planta dorme embaixo do travesseiro. Gente, essa oh, meu Deus do céu. Foi aqui. Essa eu nunca tinha visto. A planta dorme embaixo do travesseiro. Eu acho que foi criação daquela mãe mesmo, no auge do seu desespero. Mas nada disso resolve, a gente sabe, simpatias não. Mas aí, vocês falaram coisas que são plausíveis lá também. Vocês falaram que vocês amamentam bem, que vocês focam na alimentação, vocês falaram que fazem rotina, vocês falaram que respeitam as janelas de sono. Bom, isso foi o que vocês falaram lá, né? A Cora falou, colocou a alfazema atrás do travesseiro, tem de tudo, né? Isso foi o que vocês me falaram lá. A roupa do avesso e a planta dorme embaixo ali. A roupa do avesso é uma simpatia mesmo, né? Mas, enfim, muitas das vezes, muitas coisas que vocês falaram, tá? Que vocês falaram lá, são coisas que vocês realmente precisam fazer. Como rotina, como higiene, como vários pontos, alimentação, sim. Porém, como é que você está desenvolvendo esse processo? E de onde veio a origem para você chegar nessa mudança aí? O que você está fazendo na sua rotina que está resolvendo aquele problema que você identificou? É um diagnóstico mesmo. Entende? Se você não para, analisa e faz o diagnóstico do problema, você não consegue fazer uma conduta. É igual se você chega, tá? Lá no consultório do seu pediatra com o seu bebê. Você levou o seu filho para consulta do pediatra porque ele está doentinho. Você vai simplesmente tratar só a tosse do seu bebê? Porque o que eu mais vejo é o povo pedindo xarope para tosse. Eu via, né? Agora não tô vendo mais. Mas o que mais existia era, quero um xarope para tosse. Quero um xarope para tosse. Gente, se você não descobre a base da tosse, a causa daquela tosse, você está tratando, você está mascarando um sintoma. A tosse é um sintoma. A tosse não é a doença. Se você não faz o diagnóstico direito, decente daquele quadro, você não vai resolver aquela tosse. Entende? E aviso para vocês aqui de uma vez, já que eu já gosto dessas mini polêmicas, a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda xarope para tosse. São N pontinhos ali, ó. N não. São micropontinhos ali, onde nós recomendamos o xarope para o controle da tosse. Nós temos, como médicos pediatras, examinar o bebê, fazer o diagnóstico e tratar a doença que está causando aquela tosse. E não ficar ali dando xarope para tosse. Entende? Então, não é simplesmente isso. E no sono não pode ser a mesma coisa. Você não pode querer
só colocar lá, pronto, vou fazer o ritual de sono. Você vai fazer o ritual de sono, mas se você não desenvolveu, se você não entendeu, procurou o diagnóstico daquele problema, esquece que o seu ritual de sono não vai funcionar. Entende? Não adianta. Não adianta, mas eu vou dar uma mamadeira. Alguém colocou até uma mamadeira com um desses farináceos aí também, que eu também não recomendo, mas colocou, só um minutinho. Alguém falou, então eu já dei mamadeira pro bebê dormir. Gente, não é a mamadeira que vai resolver a sua noite inteira de sono. Entende? Se você não souber a base. Já dei mamadeira, já fiz desmame. Quantas mães fazem desmame noturno porque acham que o bebê acorda para mamar a noite inteira, faz o desmame e o bebê continua acordando? Milhares. Porque não é o desmame noturno que vai resolver os múltiplos despertares se a causa daquele bebê não for efetivamente um despertar por fome, um despertar para mamar. Ele mama quando ele desperta. Mas se a causa daquele despertar não for a necessidade dele mamar, não adianta fazer desmame, porque ele vai continuar acordando. Pode ter certeza disso. Entende? Então não adianta vocês tentarem só as coisas lá na frente. Matar aquela formiguinha lá na frente. É igual ficar dando xaropinho de tosse. Se você não faz o diagnóstico, você vai resolver como? Entende? Então não adianta, não adianta. É igual numa empresa. Quem é empresário por aqui, sabe? Se você precisa resolver um problema de caixa na sua empresa, um problema financeiro na sua empresa, não é só você simplesmente gritar para todo mundo, vou demitir, vamos isso, vamos aquilo. Não é. Você precisa olhar lá atrás e ver o que tem de errado ali no seu fluxo de caixa. Para onde está saindo o seu dinheiro ali? Aonde está se perdendo dinheiro? A sua casa é uma empresa. Você tem que entender a sua casa como uma empresa. Ela precisa ter saúde financeira. É a mesma coisa. Se você não procura entender aonde estão tendo perdas, onde é o problema ali que o seu dinheiro não fecha no final do mês, que a sua conta não fecha no final do mês, não adianta você só falar, não vou mais comprar o pão. Não adianta. Você tem que pegar, entender aonde está tendo escape ali, onde é a base do problema que eu posso resolver na base do problema. Entende? Tudo nessa vida precisa ser visto lá na base. Se você não chegou ainda lá nesse ponto de olhar e fazer o diagnóstico do sono do seu bebê, para poder entender qual é de fato o problema de sono do seu bebê, não adianta você tentar nada. Não adianta ficar fazendo só rotina, não adianta você ficar fazendo ritual, não adianta você colocar para dormir X horas, tirar a soneca, acordar a soneca, não adianta. Se você não identifica qual é a causa daqueles despertares. Então, pensem aqui comigo, tá? Igual eu falei para vocês, é um diagnóstico. Tanto que, quando eu falo para vocês, quem assistiu a aula de insônia aqui, tá? Quem assistiu a aula de insônia sabe. Por quê? Se você não sabe fazer um diagnóstico de insônia, você vai falar que aquilo ali é assim mesmo, que é padrão, que é normal, né? Então, meus amores, pensem com muito carinho nisso. Se você não parar e procurar o olho do seu formigueiro, se você não procurar o diagnóstico que está causando aqueles sintomas, se você não procurar a base do seu problema com sono infantil, que faz o seu bebê ter sonecas curtas, que faz o seu bebê acordar a noite inteira, que faz o seu bebê dormir e acordar logo em seguida, ou que faz o seu bebê dormir e acordar e depois das 4 da manhã acordar toda hora. Quem aqui de vocês tem um bebê que ou dorme e logo depois acorda, ou dorme na soneca, tira a soneca de 10, 15 minutos e acorda, ou briga loucamente para iniciar o sono e acorda logo depois, ou vai dormir à noite, dormiu, acorda múltiplas vezes, vai dormir depois das 4 da manhã, ou dorme até as 4 da manhã, de 4 para frente, pica toda hora, de hora em hora. Quem de vocês aqui faz isso? Vou esperar, vai ter umas 300 pessoas respondendo que sim. Eu, né? Ó. Ai, doutora Jack, tem bola de cristal. Não tem bola de cristal. Eu vejo isso milhares de vezes por ano. Não tem jeito, ó. Luzia, Karina, Gleice, Enia, Karina Beatriz. Todo mundo, ó. N. Os meninos do Face também, ó. Ali, Ellen. A Ellen não, mentira. Desculpa, Ellen. Falei seu nome também. Enfim, ó, todo mundo. Por quê? Se você não observar o que faz o seu bebê acordar, se você não entender, não conseguir fazer o diagnóstico do problema que faz o seu bebê acordar, não tem como. E se você não fez esse diagnóstico, eu garanto para você
Garanto para você que você não tentou de tudo. Então, o seu bebê não é o diferentão. O seu bebê não é a última bolachinha do pacote. O seu bebê não é aquele último floquinho de neve. O seu bebê não é. Não é mesmo. O seu bebê simplesmente é um bebê que não tem um diagnóstico do problema de sono dele ainda, para que você consiga ter as estratégias de traçar. Quando você vai no médico, levou o seu bebê, ele faz o diagnóstico, ele faz, não sei, né? Mas é para fazer. O que ele tem que fazer? Examinar o seu bebê, conversar com você, fazer tudo certinho, fechar um diagnóstico e te passar uma conduta, te passar uma orientação que você vai seguir ali. É desse jeito. Se você simplesmente não passa por esse processo de fazer o diagnóstico do problema, traçar uma estratégia e seguir aquela estratégia, se você pulou alguma dessas etapas, não vai ter resolução. Igual no médico. Se você foi, levou, o médico foi lá, fez tudo certinho, fez a anamnese, conversou, entendeu tudo, fez o diagnóstico, primeira etapa. Ele traçou a estratégia, bonitinho, ele fez certinho. Segunda etapa, você não seguiu a estratégia, não tem jeito. Se ele te deu um plano, se ele te deu uma receita, se ele te deu uma orientação, execute. A informação, o conhecimento sem execução te causa, como diz uma querida, a Priscila Zilas, te causa simplesmente uma obesidade de informação. Você está ali com a cabeça cheia de informação, mas que não põe nada em prática. Se você não coloca, não tem jeito. Se você pega a receita no médico, ele te dá a receita, seu filho tem uma doença, você leva para a farmácia, você compra o remédio, você não dá o remédio, você simplesmente não está fazendo a sua parte do combinado. Entende? Então, gente, primeiro ponto, se você ainda não tem o problema, se você ainda não tem o conhecimento do diagnóstico, a base do seu problema, se você não sabe a base do seu problema, esquece, porque você ainda não tentou de tudo. O seu bebê não é o último floquinho de neve, o seu bebê não é a última bolachinha do pacote, o seu bebê não é o diferentão, ele não tem algum problema, ele não gosta de dormir, entende? Ele não precisa ser estudado, ele precisa ser avaliado. Então, é muito, muito, muito importante que vocês pensem dessa forma, com essa linha de raciocínio. Esqueçam, né, os mimimis de tudo e procurem qual é o problema. No dia 18, na nossa primeira aula, tá, da jornada do sono, nós vamos falar justamente sobre essa principal base, sobre esse principal diagnóstico desse problema, tá? Esse é o nosso aquecimento. Então, vocês estão aí perguntando como é que faz diagnóstico, tudo. Na primeira aula, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, dia 18. Então, espero que vocês assistam, não percam essa aula, hein? Bem bonita. Meninos, certo? Mandar só um alô aqui para os meninos que estão aí super participativos, para o Hugo e para o Ulisses. Muito obrigada pelo carinho e parabéns pela empatia com a esposa de vocês. Acredito que a esposa do Hugo, assim como a esposa do Ulisses, não fala em português, e aí eles têm que assistir para passar para elas ali, né? Eu vou começar a colocar aquela legenda automática em inglês. Em algum jeito eu vou conseguir para vocês. Certo? Um beijo gigante. Não sei nem se é inglês, né, que elas falam. Não sei de onde é o Ulisses. Ulisses não, Hugo. Meninas do meu coração,